Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de corte, costura e modelagem, e nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte e de costura dessa peça aqui, que eu fiz o molde no vídeo passado. Então, se você quer aí também acompanhar todo o passo a passo dessa modelagem, é só procurar aqui no canal que tem tudo certinho para você. Uma peça bem legal aqui, ó, fiz uma transferência de pence do busto para a cintura. Tem uma gola aqui também, um pouco diferenciada. É uma peça toda forrada. Vou mostrar aqui a parte interna, ó, todos os acabamentos aqui da parte do forro. Os encontros aqui de costura bem certinho. Uma peça um pouco mais trabalhosa, né? Mas que vale muito a pena acompanhar aí todo o passo a passo. Uma sobra aqui de tecido, ó, na barra para não ficar nada repuxando quando vestir. Então, assim, tá bem legal esse passo a passo. E lembrando sempre, para você que quer comprar o molde dessa peça, o molde em PDF, uma grade completa com os tamanhos 36 ao 52, vou deixar o link de compra disponível aqui no primeiro comentário do vídeo. E para você que está querendo aí acompanhar o passo a passo de corte e de costura dessa peça, vem comigo, vamos acompanhar esse passo a passo que tem muitos detalhes legais para vocês aprenderem. Bem, e aqui para fazer essa peça, eu vou usar esse tecido que é um crepe de alfaiataria. Você pode usar outros tipos de tecido também, pode ser um linho, uma sarja, um gabardine, um two-way. São vários tecidos aí que fica legal para fazer essa peça. Aqui a quantidade eu tenho 1,30 m mais ou menos, tá? Mas para o tamanho entre o P e o M vai ficar aí em torno de 1,5 m, né? Porque ele é um pouquinho mais comprido e tem também a parte do revel, tá? Que é cortado aqui do próprio tecido. Para o forro, eu vou usar esse tecido aqui que é um cetim, mas se você preferir, você pode usar, né, outro tecido também de forro, tem falhete. Para quem não gosta, pode usar um forro também em algodão. Aqui a minha opção foi aqui pelo cetim, tá? E aqui é simples o corte, o molde tá todo certinho com margem de costura. Eu já vou começar aqui posicionando o tecido. Posicionando assim, ó, certinho na mesa, ele está dobrado. Aqui são as orelhas do tecido. E agora eu venho posicionar aqui o meu molde. Vou iniciar aqui com a parte frente. Essa parte aqui, ó, é muito importante vocês prestarem atenção. Você vai deixar aqui retinho no fio do tecido o meio aqui da peça, tá? O centro-frente. E essa parte aqui que abriu para a lateral, aí você vai deixar aqui certinho como tá no molde. Mas o principal é manter aqui esse meio frente, ó, certinho, retinho no fio do tecido. Se você preferir, você pode usar inclusive a marcação de fio do tecido para medir certinho com a fita métrica. Aqui depois que eu posicionei, eu já venho cortando certinho, coloquei aqui uns pezinhos, né, em cima. Se você preferir, pode colocar alfinetes também. E aí eu já venho aqui recortando em volta de todo o molde. Cortado aqui a parte frente, vou organizar aqui novamente o tecido. E aqui nessa parte, eu já venho para posicionar essa parte aqui do molde, que é o meio costa. Eu vou posicionar ele aqui próximo à dobra, porque eu quero aproveitar aqui esse outro lado para já encaixar o revel, tá? Mas não é necessário ficar na dobra não, porque ele tem um recorte aqui no centro-costa, né? Ele é aberto. Então, aqui eu vou posicionar sempre retinho aqui, ó, no fio do tecido, colocando aqui os pezinhos e fazendo o corte rente com a borda do molde, porque ele já tá com margem de costura, tudo certinho, então facilita bastante aqui para a gente fazer o corte. Venho cortando aqui em volta de todo esse molde, já finalizando aqui no centro-costa. Finalizado essa parte, ó, já venho aqui com o revel, encaixo aqui também, sempre colocando retinho aqui no fio do tecido. E agora é só fazer o corte também, da mesma forma que eu fiz com as outras partes. Já cortando aqui a parte do decote.
E finalizando aqui do outro lado. Cortado aqui essa parte, vamos passar agora para a lateral da parte costa, né? Na parte costa, ele tem um recorte princesa, então aqui eu posicionei a lateral, sempre retinho aqui, gente, no fio do tecido. E venho também fazendo o corte da mesma forma que eu já mostrei nas outras partes. Cortado aqui a lateral, certinho. Vamos passar agora para as partes menores do molde. Vou cortar a gola. Aqui para a gola, eu vou fazer uma dobra, ó. Aqui tá o fio do tecido, mas eu vou fazer uma dobra dessa forma, porque assim, quando eu encaixar aqui a gola, que cortar, já vai sair as duas partes que eu preciso. Então, eu posiciono a gola assim, no sentido do fio do tecido também. E agora é só colocar os pezinhos e fazer o corte. Sempre cortando assim, ó, rente com a borda do molde. Cortado aqui a parte da gola, já venho aqui para as lapelas. O tecido aqui está em duas camadas também, tá? Duplo, né? Então, eu só venho cortando mesmo aqui esse retângulo. E agora eu faço uma dobra para encaixar essa parte aqui do revel das costas, ó. Essa parte que eu estou mostrando, ela precisa ficar na dobra. O centro do revel precisa ficar na dobra do tecido. Então, eu precisei virar aqui o molde apenas para conseguir encaixar certinho. Feito aqui esse corte, todas as partes aqui do tecido principal tá certinho, vamos passar para o forro. Aqui no forro eu vou precisar cortar essas três partes, a lateral frente, a lateral costas e o meio costas aqui do forro. São essas três partes que eu vou cortar aqui no cetim. Já vou organizar aqui o tecido sobre a mesa, coloquei aqui dobrado, ó, certinho, aqui são as orelhas do tecido. Agora eu venho posicionando aqui as partes do molde, lateral das costas, sempre retinho aqui no fio do tecido, lateral aqui da parte frente, e depois eu posiciono lá na dobra esse meio aqui, ó, do centro costa. Vou colocar aqui os pezinhos, venho fazendo o corte, é tudo da mesma forma que eu já mostrei lá no tecido principal. Aqui o tecido, o cetim, né, é um pouco mais escorregadio, então se você for iniciante, eu recomendo que você coloque alfinetes, né, para não correr o risco da peça aqui mudar de posição no tecido. Aqui estou colocando na dobra ó, do tecido um centro-costa dessa parte aqui do forro. Vou posicionar aqui certinho, colocar os pezinhos também. E agora é só vir fazendo o corte. Sempre cortando aqui, bem rente com a borda do molde. Já estou finalizando aqui no recorte das costas, exatamente onde vamos colocar o revel. Tudo certo aqui, agora vamos acompanhar a costura. E aqui para a costura, eu vou mostrar algumas partes que eu já adiantei, né, aqui da peça. Aqui nessa parte do forro eu marquei, ó, os 2 centímetros da prega que vai ficar no centro costa. Coloquei aqui um alfinete. E também coloquei aqui próximo à barra, mais ou menos uns 12 a 15 centímetros. Outra parte também que eu já adiantei foi colar entretela. A entretela eu colei aqui na gola, em uma das camadas da gola. Coloquei aqui uma entretelazinha de tecido, mas ela não é muito grossa. Pode ver que ainda fica maleável aqui a peça. É uma entretela de tecido, mas é fina. Coloquei também aqui nas duas partes do revel. Então, isso aqui faz parte do forro. E aqui nas lapelas eu colei uma entretela mais fininha, uma entretela de malha, tá? Mas eu quis colocar para dar uma certa estruturada, né? Já dá um efeito diferente.
Aqui eu vou iniciar costurando a parte frente, costurando aqui essa parte da pence, ó, a pence aqui do meio frente. Vou posicionar aqui certinho. Quem quiser pode colocar alfinetes, tá? E aqui, ó, no início, eu já vou deixar 1 centímetro aberto para costurar com o forro depois. Deixei lá o centímetro e agora eu venho posicionando o tecido certinho e passando a costura. Finalizando aqui, próximo ao busto, ó, fica assim, certinho aqui. Vou fazer isso mesmo com o outro lado, da mesma forma que eu costurei. Finalizando aqui o outro lado, ó, também deixei o centímetro aqui. E agora eu vou passar para o centro-costa. Coloco aqui as duas partes e venho passando a costura no meio-costa. Finalizando aqui. Ficou dessa forma, ó, certinho aqui o recorte do meio-costa. Vou colocar aqui as laterais, encaixando aqui no recorte princesa da parte costa. Posiciono assim certinho e venho passando a costura. Essa parte aqui você pode usar alfinetes ou alinhavar, se você preferir, né? Ou se você for iniciante. Mas aqui eu venho passando assim dessa forma para agilizar no vídeo, ó. Deixo aqui uma pontinha passando para encaixar certinho no recorte, não ficar faltando tecido depois. Então eu vou assim alinhando um tecido certinho abaixo do outro e passando a costura. Finalizando aqui, vou mostrar aqui como ficou certinho aqui no recorte. Veja que encaixa perfeitamente. Fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. Tenho aqui os dois recortes das costas. Agora eu venho aqui para a costura do ombro, posicionando aqui frente e costas. É só passar a costura aqui. Já vou finalizando o outro ombro também. E agora eu posso fechar aqui a lateral. Só colocar aqui certinho, lateral frente com lateral costas. Inicio aqui a costura na cava e vou descendo até a barra. Então, eu vou finalizando aqui, sempre com 1 centímetro de margem. Ficou dessa forma, ó, certinho aqui a lateral. Vou fazer o mesmo para o outro lado. Passado aqui a mesma costura na outra lateral. Vou separar aqui certinho essa parte, porque eu vou passar ferro depois. Mas vou, por enquanto, continuar aqui costurando agora a parte do forro. Então, eu venho aqui, ó, com o revel, a parte que tá com a entretela, e vou encaixar a lateral, que é essa aqui que eu cortei no cetim. Vou encaixar aqui certinho e costurar. Essa parte aqui, ela dá um trabalhinho mais pra gente encaixar o cetim, porque a outra parte tá com entretela, né? E aqui a gente vai fazer dessa forma, ó. Vamos deixar aqui 4 centímetros, porque foi o que eu deixei passando lá, de margem de costura, né? Que é para a parte do forro. E também vamos deixar aqui 1 centímetro aberto. E aí eu vou colocar alfinetes, tá? Porque como eu estava explicando, essa parte aqui ela é mais chatinha para encaixar, já que o cetim é um tecido bem fino, né? E a outra parte tá mais rígida com a entretela. Então, eu venho encaixando assim e colocando alfinetes. E se você preferir também, você pode passar um alinhavo. Aqui, ó, eu vou já colocar certinho aqui no ombro. E agora eu venho só encaixando aqui essa parte até a altura do busto. Não precisa esticar, gente, é só você ir colocando mesmo aqui certinho. É porque se a gente não colocar alfinetes e for fazer só costurando, às vezes estica um pouquinho o tecido e a tendência dele é ficar como se estivesse sobrando, mas na verdade não sobra. Vocês vão ver que aqui ele encaixa certinho.
Vou colocar aqui mais um alfinete. E aí ficou assim, ó, certinho aqui. Agora é só passar a costura. Eu vou passar a costura aqui, exatamente do lado que eu coloquei os alfinetes. Já inicio aqui e agora eu vou só retirando os alfinetes e passando a costura. Também vou arrumando aqui, ó, para não ficar com nenhuma dobra, porque tem a curva aqui do busto. Então, a gente tem que ficar atento a esse tecido que tá aqui por baixo também, ó. Sempre dando uma ajeitadazinha para ele não ficar formando nenhuma prega. Continuo aqui alinhando certinho o tecido, vou tirando os alfinetes e passando a costura. Dessa forma, assim, colocando os alfinetes, fica bem tranquilo aqui para passar. Aqui eu finalizo, deixando 1 centímetro também. E aí ficou dessa forma, ó. Vou mostrar aqui como ficou o encaixe do busto. Veja que ficou aqui certinho, não tem nada sobrando, nem formando nenhuma preguinha. O outro lado já estava certinho também, eu já havia feito. E agora eu vou passar aqui para a parte do meio costa, né, do centro costa, aqui do forro. Coloquei o alfinete para marcar os 2 centímetros, vou fazer aqui uma pequena costura, mais ou menos aqui uns 5, 6 centímetros. E aí ficou assim. Agora eu venho aqui para a parte de baixo, que eu coloquei os alfinetes também. Aqui tem mais ou menos uns 15 centímetros. E vou passando aqui a costura até finalizar. E aí fica dessa forma. Depois aqui é só passar ferro para formar certinho aqui a prega do centro-costa. Feito essa parte, eu já vou costurar aqui o revel das costas, ó, vou encaixar aqui. Primeiro vou dobrar aqui certinho e vou fazer um pique, marcando o meio dessa peça. E essa marcação eu vou colocar aqui, ó, exatamente na costura que eu fiz para formar a prega. Vou colocar aqui alfinetes também, para conseguir costurar aqui certinho. É importante a gente encaixar toda essa parte e já vim colocando os alfinetes. Então, eu faço sempre assim, coloco do meio para a lateral aqui, até encontrar com o ombro, encaixo tudo certinho e faço a mesma coisa aqui para o outro lado. Inicio ali no ombro e venho encaixando tudo bem certinho. Colocar aqui mais um alfinete e agora tá certinho, ó. Agora só venho aqui e passo uma costura. Vou retirando aqui os alfinetes e costurando. E aí eu vou seguindo com essa costura até finalizar no ombro aqui do outro lado. Essa parte também, quem preferir, pode passar um alinhavo, né? Porque aí não precisa você vir retirando os alfinetes como eu tô fazendo aqui. Mas com os alfinetes assim dá certo também, dá para fazer tranquilamente. Finalizando aqui no outro ombro, já vou mostrar como ficou. Encaixou aqui certinho, ó, perfeitamente. Agora eu vou costurar o recorte aqui da parte costa. Vou posicionar certinho aqui, direito com direito. Vou iniciar aqui a costura na barra e vou seguir costurando esse recorte até finalizar lá na cava. Sempre passando aqui com a margem de 1 centímetro. Aqui eu não coloquei os alfinetes porque, como é do próprio cetim, né?
dá para encaixar certinho aqui, sem a necessidade de colocar alfinetes, mas se você for iniciante, sentir alguma dificuldade, aí você coloca, porque facilita, né? Principalmente para quem não tem muita prática. Aqui eu só vou encaixando mesmo e vou finalizando aqui na parte da cava. Já estou passando aqui o outro lado da mesma forma, encaixando tudo aqui certinho, ó. Da mesma forma que eu fiz com a primeira parte. Finalizado aqui essa parte, vou mostrar como ficou, ó. Encaixado aqui certinho também. Agora eu vou costurar aqui o ombro. Nessa parte aqui do ombro, eu vou encaixar certinho, colocar aqui costura com costura. Vou colocar um alfinete também aqui, para me auxiliar, né, para que não fique desencontrada aqui as costuras, ó. Coloquei o alfinete e agora é só vir passando a costura. Sempre passando aqui com a margem de 1 centímetro, deixando aqui esse encontro também bem certinho, para ficar com um bom acabamento. Já vou retirar aqui para mostrar como ficou. Ficou assim, ó, certinho aqui as costuras. Agora eu vou fazer isso mesmo para o outro lado. Já costurei aqui do outro lado também, ficou certinho. E agora eu vou continuar aqui costurando a lateral do forro. Aqui eu vou costurar uma parte e vou deixar uma abertura no meio aqui da lateral, para a gente poder desvirar essa peça depois. Então, primeiro costuro aqui uma parte, paro aqui a costura, vou dar um espaço, uma aberturazinha aqui, ó, e continuo para costurar até chegar na barra. Finalizado aqui, ficou dessa forma, ó, com uma aberturazinha no meio. Vou fazer o mesmo aqui para o outro lado, só que aí não precisa deixar a abertura. Passado aqui, a costura do outro lado, parte do forro aqui tá costurada também, vou precisar passar ferro depois. Mas tem outras partes aqui que eu já vou adiantar também, porque assim, quando eu for lá para passar ferro, eu já passo todas as partes de uma vez. Então, aqui eu vou continuar costurando as lapelas, que é bem simples, é só dobrar aqui ao meio e passar a costura aqui na lateral. Costuro aqui uma lateral certinho, faço a mesma coisa com a outra. Passadas as costuras, é só cortar aqui o excesso nos cantinhos e desvirar. Aí vai estar dessa forma, vou fazer a mesma coisa aqui com a outra. Já costurei aqui a outra, ó, certinho também. Vou separar aqui também essas duas e vou preparar a gola. Aqui para a parte da gola, eu vou colocar as duas partes, direito com direito, e vou passar uma costura aqui na parte de cima, nessa parte aqui. Venho passando a costura até chegar aqui do outro lado. Feito isso, agora eu venho para o pesponto rente, abrindo assim, ó, essa parte, e o pesponto ele vai ficar aqui do lado que não tem a entretela. Vou abrindo assim, bem o tecido, para não ficar formando nenhuma dobra. E aí vou pespontando aqui em toda essa parte que eu costurei. Finalizado aqui, fica dessa forma, ó, o pesponto aqui desse lado que não tem a entretela. Agora aqui eu vou fechar essa lateral, dobrando assim certinho a margem de costura e passando aqui a costura na lateral. Finalizado, vou cortar aqui o excesso, vou fazer a mesma coisa para o outro lado também.
Costurei aqui o outro lado e agora é só desvirar. Desvirando aqui, ó, vai estar assim, certinho aqui a costura da gola, daí é só passar ferro. Agora eu vou passar ferro aqui em todas essas partes, tudo isso, gente, ó. Vou passar ferro nessas costuras do forro, da parte principal também, porque é peça forrada, a gente precisa fazer isso antes, né? Depois da peça toda pronta, não tem como você fazer isso mais por dentro. Então, é necessário a gente fazer esse processo agora. Vou passar ferro e volto aqui para continuar. Continuando aqui, gente, ó, passei ferro na gola, tá aqui certinho. Passei também aqui na parte do forro, aqui eu não passei aberto as costuras, tá? Eu passei só virando mesmo assim para o lado, porque o cetim é um tecido mais fino, não tem problema ficar assim. Mas eu passei em tudo, aqui no ombro sim, eu deixei as costuras abertas, passei tudo certinho aqui no revel também. Aqui a prega, ó, do centro-costa, passei ferro certinho. Na parte principal aqui, eu passei as costuras abertas, certinho aqui também. Marquei a barra, os 4 centímetros, eu já passei aqui o ferro também. E aproveitando, eu passei aqui uma costura de overlock, de acabamento aqui nas lapelas, que eu já havia passado ferro também, e posicionei aqui para costurar. Aqui eu fiz da seguinte forma. Eu peguei a altura de cintura como referência e desci 10 centímetros. Posicionei aqui a lapela e passando aqui do recorte da frente, eu deixei 3 centímetros. Então, posicionei certinho aqui as duas, ó, aqui a marcação da altura de cintura e aqui os 10. E essa outra parte aqui que passa do recorte para frente foram 3 centímetros. Agora é só vir aqui e passar a costura. Essa parte aqui a gente precisa fazer também agora, porque depois de colocar o forro, não tem como fazer, né? Porque fica mostrando a costura por dentro. Passei aqui certinho, ela vai ficar assim. Depois vou virar aqui para a parte de baixo, não vou passar para esse ponto, tá? Porque como é uma peça forrada, não tem nenhuma costura à mostra, eu acho que não fica legal passar aqui para esse ponto por cima. Então, eu prefiro só fazer uns pontinhos à mão aqui, prendendo a lateral depois e passar ferro, tá? Então, eu faço isso, vou fazer a mesma costura também com a lapela lá do outro lado, e aí fica certinho aqui o acabamento. Eu já vou fazer aqui para o outro lado também, mesma coisa. Depois é só fazer o acabamento com pontinhos à mão. Continuando aqui, eu vou para a costura do revel, aqui do meio frente, ó. Agora eu já vou posicionar aqui o revel do forro com o meio frente aqui da peça. E aí vou passando a costura. Aqui eu já estou unindo, né, as duas partes, o forro com a parte principal. Passado aqui a costura, vou fazer aqui o acabamento de pesponto rente, eu faço da seguinte forma, ó. Aqui eu faço um pique de 1 centímetro, logo após essa curva aqui da gola, para que eu consiga fazer o pesponto, ó, dessa forma. Uma parte é para um lado e a outra é para a outra, por isso que precisa aqui desse pique para soltar o tecido. Então, aqui vai ser assim, ó, nessa primeira parte, eu vou pespontar aqui do lado que não tem a entretela, tá? Então, eu vou passando aqui o pespontozinho rente desse lado até chegar mais ou menos próximo àquele pique que eu fiz, né? Que eu acabei de mostrar. Então, vou abrindo assim bem o tecido. E aí, a margem de costura por baixo, ela tá virada para esse lado. Vou vir aqui, ó. Aqui está o pique. E aí, eu vou costurar aqui até próximo. Não costuro exatamente até o pique, eu paro um pouco antes. Já faço aqui o retrocesso. Agora, eu vou dar um espaço. Essa outra parte aqui, ó, eu vou virar
para o outro lado, para esse lado que está com a entretela. Vou colocar aqui um alfinete, ó, para vocês visualizarem. Aqui onde eu coloquei o alfinete é onde está o pique. Eu dou um espaço também e começo a fazer o pesponto agora do outro lado, do lado que está com a entretela, que é exatamente o lado que vai ficar para dentro, né? Aí eu venho passando esse pesponto até finalizar aqui na barra. Finalizado, já vou retirar aqui para mostrar como ficou. Tirar aqui o alfinete. E aqui por dentro, ó, fica dessa forma. Por isso que precisa do pique, porque um lado vai virar para um lado e o outro para o outro. Aqui por fora, ó, eu tenho o espaço, porque quando virar essa gola dessa forma, ó, se eu tivesse feito aqui o pesponto certinho até o pique, ele ficava mostrando aqui, ó. Nesse espaço, ele ficava mostrando. E dessa forma, não. Você não vê o pesponto nem na parte da gola, nem também na parte de baixo aqui da peça. Vou fazer o mesmo aqui para o outro lado, já repeti lá o processo para o outro lado, vamos para a colocação da gola. Fiz um pique, marcando o centro dessa gola, e vou posicionar aqui na costura do meio costa. Já venho colocando o alfinete, certinho aqui, ó. Pego aqui o início da gola e vou posicionar aqui, no início do decote também, ó. A hora que desceu aqui esse recortezinho, eu já posiciono o início aqui da gola. Coloco aqui certinho, venho posicionando tudo e colocando alfinetes. Sempre encaixando aqui certinho no decote, ó, e colocando o alfinete. Fazendo aqui esse cantinho, essa esquininha, né, bem certinho aqui com o decote. Veja que se encaixa tudo aqui perfeitamente. Vou colocar aqui mais um alfinete. E aí ficou assim, ó, se encaixando aqui certinho. Vou fazer o mesmo aqui para o outro lado. Mesma coisa aqui, ó, encaixei tudo certinho. E agora eu vou vir passando a costura. Eu vou passar aqui, ó, veja que o lado da entretela é o que tá para cima. E esse outro do pesponto está para a parte de baixo. Eu passo aqui uma costura mais na bordinha da gola, porque é só para deixar ela fixa mesmo aqui. Deixar na posição aqui certinha para vir embutindo com o forro depois. Vou passando aqui tudo certinho, retirando os alfinetes e passando a costura até finalizar aqui toda essa parte do decote com a gola. Finalizando aqui do outro lado. Ficou assim, ó, certinho aqui. Só passar ferro depois. Agora eu vou embutir aqui com o forro toda essa parte do decote, ó. Vou virar aqui o forro. Virar dessa forma. E agora eu vou dobrar aqui a margem de costura certinho e venho encaixando essa parte do revel que tá com a entretela e venho costurando. Novamente eu vou usar aqui os alfinetes para deixar esses encontros aqui de costura do ombro bem certinho. Isso aqui é bem importante, gente. Precisa ficar tudo encaixado certinho, ó. Tanto que eu tô marcando aqui novamente o decote, né, na parte do forro, porque isso precisa ficar aqui certinho com a costura do meio. Se a gente não for encaixando essas partes, aí fica tudo retorcido, dá um resultado muito ruim aqui na peça. Então, tem que bater aqui certinho, costura com costura. Coloquei aqui os alfinetes, ó, nos pontos principais. E agora eu vou vir aqui, ó, dobro essa margem de costura e venho passando a costura em todo o decote.
E aí eu vou costurando, unindo aqui os dois tecidos, né? A parte que já estava costurada com o forro. Sempre arrumando aqui certinho, ó, e passando essa costura. Qualquer dificuldade que você tiver, eu recomendo que você passe um alinhavo, tudo certinho. Às vezes é melhor demorar um pouco mais, né? Mas conseguir um bom resultado do que acelerar e não ficar aí com resultado legal. Já chegando aqui do outro lado, mesma coisa, ó, dobrei aqui a margem de costura e finalizo certinho. Vou cortar aqui esse excesso da pontinha da gola. Vou fazer alguns piques também aqui para soltar o tecido. Nessa parte aqui eu preciso fazer certinho. Nessa outra esquininha aqui, nesse outro cantinho, eu faço também, para quando virar, né, desvirar aqui a peça, não ficar nada repuxando. Vou fazer até mais uma aqui, próximo a esse cantinho. Vou fazer alguns também aqui nessa curva do decote costa, é bem importante também. Faço a mesma coisa aqui para o outro lado. E feito todos os piques, agora eu posso desvirar aqui a peça. Vou desvirar aqui certinho, ó, o cantinho aqui da gola. Essa pontinha aqui eu vou usar a tesoura para ajudar a desvirar aqui certinho. Vou arrumando aqui com bastante cuidado, até ficar certinho aqui. Ficou dessa forma, faço a mesma coisa aqui para o outro lado também. Aqui é só passar ferro depois. Faço a mesma coisa aqui para esse outro lado. Desvirado aqui, ó, o outro lado também, da mesma forma. Agora eu vou passar aqui para as cavas. Vamos passar a costura também aqui, embutindo essa cava. E aqui para as cavas eu faço da seguinte forma, ó. Dobro aqui a margem de costura, deixo bem certinho aqui as costuras laterais do forro com a parte principal e vou pegar aqui por dentro. Pego aqui as duas partes certinho e desviro aqui a minha peça. Porque aqui, nesse lado, é exatamente onde eu vou passar a costura. Agora eu vou trazer aqui a peça dessa forma. Se vocês quiserem, pode colocar alfinetes também. Já coloco ela aqui na posição certinha, ó, e agora eu vou puxando, né, essa parte de dentro e passando a costura, unindo aqui a parte principal com o forro. Vou puxando aqui um pouquinho, sempre tomando cuidado para não costurar com essa parte que está aqui por dentro. Vou puxando aqui em direção ao ombro, arrumando bem aqui, ó, a parte que está por dentro. Eu vou passando a costura. Essa costura eu preciso passar aqui até passar um pouco da costura do ombro. Vou arrumando bem com calma aqui, ó, certinho. Aqui já é o encontro da costura do ombro. Preciso deixar certinho também aqui, costura com costura. E venho passando a costura aqui de união. Vou passar um pouquinho aqui da costura do ombro, mais ou menos uns 4, 5 centímetros. Essa parte aqui do ombro, pode colocar alfinetes também, se vocês preferirem. Vou puxar aqui mais um pouquinho para passar a costura. Passei aqui um pouco do ombro, paro aqui a minha costura. Vou só mostrar aqui novamente, ó. Iniciei a costura aqui na lateral, vim costurando em direção ao ombro e passei aqui da costura do ombro um pouquinho. Agora desviro aqui a minha peça e vai estar assim, ó, toda a parte da frente já embutida e temos só uma parte aqui das costas para fechar. E aí fica super tranquilo, ó. Vou colocar aqui novamente para o avesso e veja que fica bem tranquilo fechar aqui só essa parte das costas. Então, eu pego aqui novamente na costura lateral,
e venho fechando aqui, alinhando bem os dois tecidos, né? O tecido principal com o forro, deixando certinho também aqui a costura do recorte. Essas costuras que a gente deixa assim bem alinhada é muito importante para não ficar retorcida aqui a peça e ficar com o acabamento certinho. Passado aqui a costura, vou fazer alguns piques aqui, porque tem a parte curva, né, aqui, tanto da frente quanto das costas aqui, da cava. Então, é importante a gente fazer aqui esses cortezinhos, né, esses piques, para soltar o tecido e não ficar repuxando. Faço aqui em toda a curva da parte frente e vou fazer aqui também um pouco nessa curva das costas. Vou fazendo aqui certinho. E agora sim, posso desvirar aqui a peça, ó. Tá certinho aqui. Veja que ficou tudo certinho, não ficou nada retorcido. Agora eu preciso passar aqui o pesponto rente. O pesponto rente eu vou pegar aqui de uma altura próxima ao ombro, né? De onde eu consegui, da parte que eu consegui. Eu vou passando, sempre passando o pesponto rente por cima do forro, rebatendo a margem de costura que está por baixo. E aí vou passando aqui na cava, iniciei na parte costa, vou passando aqui em direção à cava da frente e faço aqui até onde eu conseguir. Não dá para passar completo aqui, a volta completa, mas dá para subir aqui até bem próximo do ombro. Ficou dessa forma, ó, pesponto rente aqui, depois é só passar ferro, que fica com acabamento perfeito. Agora eu vou fazer a parte aqui, isso mesmo aqui do outro lado. Já repeti aqui, ó, para outra cava. Ficou certinha também. Agora vamos aqui para o forro, né, para o acabamento aqui da parte do forro. Temos aqui, ó, o vinco que eu já fiz com o ferro certinho. Agora eu vou colocar aqui, ó, a partezinha que ficou aberto. Eu vou precisar descosturar um pouquinho mais aqui, eu tinha deixado só 1 centímetro aberto. Então, eu abri aqui, ó, um pouquinho mais, uns 4 centímetros mais ou menos. Vou colocar tudo aqui para a parte de dentro. Vai ficar dessa forma, ó. Tô com a peça aqui do lado avesso, né, completamente do avesso. Vou iniciar costurando aqui essa parte do revel. Essa parte aqui eu costuro só com 1 centímetro mesmo de margem. Passo a costura aqui certinho. Vou cortar esse excesso aqui do cantinho. E vou passar um pesponto rente. Virando aqui pro lado do revel, né? Pro lado que tá com a entretela. Passo o pesponto rente. Vou mostrar aqui como ficou. Passei o pesponto aqui até onde eu consegui. Agora eu vou fazer isso mesmo aqui já pro outro lado. Mesma coisa aqui, ó, também já passei o pesponto rente. E agora eu já posso fechar essa parte aqui com o forro. Aqui eu vou colocar, deixando aqui 1,5 centímetros passando, mais ou menos, do forro, tá? Para quem comprar o molde digital, eu já vou deixar com essa parte, já vai estar certinho o forro, já vou diminuir. Mas nesse molde aqui eu acabei esquecendo, então é só costurar assim, com essa diferença, né? Deixando o forro passando da outra parte, 1,5 centímetros, mais ou menos. E aí eu vou costurando tudo aqui, o forro com a barra aqui da peça, sempre deixando essa mesma diferença aqui de 1,5 centímetros e também encontrando aqui, né, deixando todas as costuras dos recortes e da pence também da frente bem alinhada com a parte do forro. Costurei aqui tudo certinho, agora vamos para o acabamento aqui com o revel. Essa parte aqui, ó, que eu deixei aberto, vamos dobrar o forro aqui por dentro, dessa forma, ó. Vamos pegar aqui certinho, encaixando aqui dentro.
Essa diferença, ó, que tem aqui é justamente por conta do 1,5 centímetros que eu deixei passando aqui no forro. Agora é só pegar aqui certinho e passar a costura. Vamos subir aqui a costura certinho. Passado aqui a costura, vai ficar dessa forma, certinho aqui. Já faço o mesmo aqui para o outro lado. Passei aqui do outro lado, ó, da mesma forma. Agora eu vou desvirar aqui para mostrar para vocês. Vamos desvirar pela abertura que ficou aqui na lateral. Então, eu já vou, coloco aqui por dentro, ó, a mão e vou puxando até desvirar completamente aqui essa peça. Vamos desvirando aqui tudo certinho. Vou mostrar aqui a parte da barra, ó, como vai ficar. Aqui fica assim, com essa dobrinha, que é para não ficar repuxando a hora que vestir. Aqui vai precisar costurar, prendendo nas margens de costura por dentro. Mas antes eu já vou passar ferro aqui para ficar tudo bem certinho. Passei ferro aqui, fazendo vinco também nessa parte do forro. Veja que ficou bem certinho agora. E aqui a gente não pode deixar assim solto, né? Precisa costurar prendendo aqui por dentro, ó, na margem de costura, tá? Para não ficar assim solto. Então, eu já vou puxar aqui um pouquinho a parte de dentro para mostrar como que a gente tem que costurar, ó. Aqui eu tenho a dobra normal da barra, então eu preciso voltar com ela aqui certinho na margem de costura e prender aqui o forro, né? Um pouquinho. Você pode prender com pontinhos à mão ou pode passar aqui na máquina. Eu prefiro passar aqui na máquina porque é mais rápido. Mas lembrando que tem que costurar aqui só na margem de costura, para não ficar mostrando por fora da peça. Costurei aqui de um lado da margem, vou costurar do outro também. E aí, se você tiver muita dificuldade em fazer assim, você pode ir prendendo com pontinhos à mão. Demora um pouquinho mais, mas fica mais fácil aí para quem não tem prática. Passo aqui um pouquinho de retrocesso também do outro lado. Já vou mostrar aqui como ficou. Ficou assim. Veja que tá costurado aqui, ó, só na margem de costura. Não pega na peça. E desvirando aqui, ele vai estar assim, ó. Ele não tá solto mais, tá vendo? Ele tá preso aqui só na margem de costura. Agora eu preciso fazer isso com todas as emendas aqui, né? Todas as costuras que eu tenho na peça. Porque isso é que vai segurar aqui o forro certinho. Então eu vou desvirar aqui só nessa parte da barra. Colocar aqui do avesso para conseguir fazer. Eu tenho várias costuras aqui, a parte das pences na lateral. Então, eu já faço isso aqui com todas as partes, certinho. E aí, ele fica assim. Agora, vamos fechar aqui essa abertura lateral que eu deixei. Vou fechar aqui com uma costurazinha bem na bordinha, aqui na máquina também. Pode ser com costura à mão, mas no caso aqui, passando na máquina, fica mais rápido. Então, ficou assim, ó, o acabamento. Tá certinho aqui, eu vou finalizar passando ferro, prendendo aqui com pontinhos à mão, essa lapela, e também colocando aqui o botão e fazendo a casa. Vou finalizar e já volto para mostrar a peça pronta. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Detalhe aqui da gola. Coloquei o botão. Dá para usar assim aberta. Detalhezinho aqui das lapelas, ó, o nosso forro aqui bem certinho, não tem nada repuxando, ficou todo certinho mesmo aqui. A parte de conforto também da peça, né? Vou virar a parte costa aqui para vocês verem, ó. Parte dos recortes, a cava das costas encaixou certinho, a cava da frente também. Uma peça bem elegante aí.
veste super bem, né? Dá para compor vários looks. E lembrando sempre, para quem quer comprar o molde em PDF dessa peça, uma grade completa com tamanhos do 36 ao 52, tem link de compra fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Se você gostou, já curte, já compartilha com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo